Olá, seja bem-vindo ao podcast Câmara Fortaleza, mais um episódio. Eu sou Poliana Costa, jornalista aqui da Câmara Municipal. E hoje eu trago como convidado o João Germano Medeiros. Eu ia falar direto o nome, mas vamos lá. João Germano Medeiros, que é o vereador Germano Rimem, exatamente, está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, bem-vindo. Agradecer por estar aqui no podcast da Câmara, né? Pela primeira vez. Isso é uma satisfação muito grande. Uma alegria nossa, com certeza, muito assunto para a gente conversar, muitas curiosidades, né, sobre sua vida, vereador. Afinal, a gente tenta fazer essa desconstrução da imagem do parlamentar, aproximando cada vez mais das pessoas, para que elas saibam que existe um ser humano ali com uma história rica, né, porque, afinal, para chegar no parlamento municipal, certamente precisou galgar muita coisa. Então, vamos começar. Falando sobre os seus pais, filho de dois paraibanos. Dois paraibanos da Gema. E aí, como é que foi isso? É a Vitória, que na verdade a senhora Vitória já faleceu, você era criança ainda, tinha 12 anos de idade. E o Claudenor, que é mais conhecido como Paraíba, que está aí firme e forte, graças a Deus. Também vendedor, já que você também é comerciante. Quem são essas pessoas especiais, seus pais? Minha mãe, ela veio da Paraíba, né, junto com meu pai, acho que na década de 70 para cá, para Fortaleza. Minha mãe é costureira, né, costureira nata, uma das melhores costureiras do Vila União. Eu tenho muito orgulho de falar isso da minha mãe. E meu pai, vendedor, sempre empreendedor, desde novo. Meu pai, antes de vir para Fortaleza, ele tomava conta de uma roda gigante no parque e veio para Fortaleza. E daí começou a vender rede de Jaguaruana, ali na Borges de Melo. Né, de 90, 94, ficamos lá até 2000, até 99. Minha mãe morreu em 98, a gente ficou lá em frente à Transvale, ali na Borges de Melo, até 99. E a sua mãe, ela se foi por alguma doença, um acidente? O que foi que aconteceu? Minha mãe, ela teve câncer em 97 e chegou a falecer em 98. Depois de um ano que ela estava doente, que a gente descobriu, ela teve osteoporose, né? Foi aquele câncer nos ossos. E pra gente foi uma perca muito grande, porque de maior só tinha a minha irmã, a Gabriela. O resto, os últimos 6 eram todos de menores. Quer dizer, ela deve ter tido até uma metástase, né, óssea. Teve câncer mesmo nos ossos, espalhou tudo. Espalhou, pegou geral. E aí uma criança ficar sem a mãe, assim, é claro que seu pai fez ali a criação, mas como é que foi esse impacto? Pra gente, eu era muito pequeno, né, na época, mas assim, foi muito doloroso para todos nós, né, porque a gente ficou na mão do meu pai e ficou na mão da minha irmã mais velha, né? Então, minha irmã mais velha teve que ser a nossa mãe. Então pra gente foi muito complicado e era muito menor. Minha irmã, Nadiele, ela tinha 6 anos quando minha mãe morreu. Foi um cuidando do outro. Foi. Assim, foi se ajudando, né? Foi se ajudando até hoje. Graças a Deus a gente se ajuda, todo mundo, a gente tem uma família muito boa. Que bom. Mas tem lembranças da sua mãe, de como é que era o jeito dela, se ela era uma mulher carinhosa ou ela era mais durona? O que você recorda? Não, minha mãe era carinhosa. Mas eu me lembro mais dela trabalhando, eu só via minha mãe na máquina, direto. Eu ia pro colégio, quando voltava, minha mãe ainda estava na máquina, sentada. Vocês usavam muito as roupas dela? Porque eu tive uma avó que era costureira e que as roupas, né, de casa, dos filhos todos, eram da mãe. Sobra de tecido. A sobra de tecido era que ela fazia nossas roupas. Principalmente eu passei uma vez um Natal com a roupa que ela fez. A gente não tinha o dinheiro para comprar a roupa e ela pegou os panos de cima do guarda-roupa e fez uma roupa para mim. Lembra disso? Lembra, isso aí eu não esqueço nunca. E como é que era essa roupa? A roupa era listrada e uma blusa azul. Era uma calça. Acho que foi alguém que deixou uma resta de um tecido grosso e era listrada. E a blusa um azul, que eu fiquei impressionado. E ela fez, botou na parede, marcou e fez a roupa. Nunca teve curiosidade de mexer, não, na máquina? Não, minhas irmãs teve. Eu tenho uma irmã costureira. Aliás, tenho duas. A Grazi e a Dani são todas duas costureiras. As outras não quiseram esse ramo, não. A Grazi sabe, mas também não quis mais mexer, não. Agora a Dani, minha irmã, essa aí é costureira nata. Puxou a raiz mesmo da mãe. Agora, de irmãos, assim, por alto tem 8, porque pode ser que até tenha mais. A gente estava brincando aqui um pouquinho antes, mas, assim, são muitos irmãos, uma família grande. Consegue ter contato com todos eles? Como é que é o dia a dia? A gente tem contato. Esses 7, né, moram tudo aqui em Fortaleza. Só uma que mora no interior. Mas 7 moram aqui, a gente tem contato quase diariamente, com tudinho. E a gente, como mora todo mundo no Vila União, é tudo perto ali, todo mundo no mesmo bairro.
E a cor preferida do vereador é rosa. É rosa, né? é rosa. As camisas, ele falou da listrada da que recebeu de Natal, mas eu disse assim, olha, eu tô te vendo de rosa, aqui no vídeo tava rosa, ele não gosta muito de rosa. Eu gosto de rosa. Isso aí já foi uma escolha da minha esposa, viu? Ela fez eu gostar do rosa. Depois que eu conheci ela, eu não gostava do rosa. A sua esposa, que é a Daniele. É. A Daniele, com quem você tem a Sofia e o Samuel. Sofia tá com 6 e o Samuel com 4? Com 4, né? Já vai fazer 5. E além deles dois, já tinha antes o Vitor. Tem o Vitor tem 17 anos. 17? Próximo ano ela tá de maior, vai servir o exército. E algum tem esses olhos claros? Tem os dois mais novos. É? Os dois mais novos têm os olhos claros. E esse He-Man veio justamente por uma característica física, na verdade era o cabelão. Cabelo quando eu era pequeno tinha um cabelo grande. E o pessoal, na época era muito... Tava no auge, né? Como se diz hoje, estava no auge o He-Man. E a gente não tinha televisão, e eu ia assistir na casa do vizinho. E a negada começaram a frescar. Ei, ó o He-Man. Eu era bem magrinho, só tinha um cabelo grande. Mas era bem magrinho. Ó o He-Man, E eu tinha raiva, né? A hora aí teve raiva aqui no Ceará, acabou. Pegou o apelido. Aí ficou o cabelo grande até uns 8 anos. Como a gente foi... Minha mãe fez uma promessa e foi cortar em Canindé. A gente cortou o cabelo. No caso, por conta de questões de saúde, ela fez essa promessa. Eu cansava... Eu e minha irmã Graziella, a gente sempre cansou. Não podia trocar. A nuvem mudou o clima, a gente cansava. E ela fez uma promessa, né, lá para um santo de Canindé, acho que deve ser São Francisco, né? E aí só cortou o cabelo lá. Eu fui cortar lá, foi eu e meu irmão, o Clodoaldo. Ele também cortou o cabelo lá e a gente foi de São Francisco, de Fortaleza, para Canindé dentro do ônibus. Como é que foi, hein? Pra cortar esse cabelo, a criança já tava pegada ali com o visual. Eu tava gostando, né? E aí teve que cortar e eu cortei. Meu irmão ainda cortou surfista. Eu tive que cortar no 0. Ficou foi bem mesmo? Peladinha a cabeça. Raspou a cabeça. Bem raspadinha. Aí, né, foi um cabeção, agora era um cabeção. Não era mais o He-Man. Depois disso, deixou crescer alguma vez? Não, mais não. Mas ficou o He-Man? Ficou o He-Man e pegou até hoje. Hoje não te incomoda, hoje não, é um motivo eu acho de bom referência. Agora. Pode chamar, às vezes o pessoal... Ei, vereador, chama de Germano ou He-Man? Eu disse, meu filho, chama de He-Man, não tem problema não, pode chamar de He-Man. Sem problema. Aí questões curiosas aí na sua fala, por exemplo, a da fé. Essa fé, né, que fez a promessa e tudo, a sua mãe, ela era uma mulher de fé e ela passou isso para os filhos? Passou. Eu fui coroinha, né? Antes da minha mãe falecer, eu ainda fui coroinha. Eu comecei a ser coroinha com 11 anos, lá na igreja do Vila União, e fiquei até os 18. 18 anos eu ainda era coroinha. E hoje tem uma relação com a igreja ou apenas com a espiritualidade? Como é que é isso? Não, hoje eu sou evangélico, mas eu tenho lá muito carisma pelo Padre Marcos, a gente sempre está ajudando a igreja. Eu vou também na missa. Não sou frequente, mas quando me chama eu vou. Não tem problema Aí comigo, como é que foi essa transformação de igreja? Foi em algum momento? Foi alguém especial que te levou para conhecer? Foi. A minha esposa já era evangélica, né? E a gente começou a namorar, ela afastada, e eu nunca tinha participado do negócio de culto. Aí ela começou a me levar. Inclusive eu fui para um show do Lázaro, mesmo sem ser evangélico, aqui no Grécia, aqui em Fortaleza. Show gospel. Foi um show gospel, foi uma das primeiras vezes que eu fui e gostei. Aí eu disse, vou ficar indo. E nessa transformação, tô até hoje. E qual que é a igreja de vocês? A gente hoje está na Unidos em Cristo, mas eu frequento também a Tempo Central, a Assembleia de Deus Tempo Central. E eu sou convidado para ir para várias igrejas e eu vou. E quem quiser me convidar, pode convidar que eu vou também. Coisa boa, sem preconceito, não, né? Apesar zero. de ter sido tantos anos coroinha, porque às vezes fica aquela visão mais fechada, já acostumado, mas não. E eu tenho um sobrinho que vai ser padre. Ah, olha só. Tá ajudando para ser Família padre. grande é assim, né? Tem de tudo. Tem de tudo pouco. Tem padre, tem médico, tem advogado e assim vai. Dependendo também das condições da família, às vezes a geração seguinte. Hoje, por exemplo, o Germano He-Man, ele que é comerciante, depois a gente fala disso, também é um estudante universitário que está aí prestes a concluir o curso em gestão pública. Como é que foi isso, chegar até a universidade? Isso aqui foi essa IAD, né? A gente está fazendo, estamos terminando agora. E para mim é uma satisfação porque eu tive que igualar com o parlamento, né? E eu tive que aprender. Então a gente uniu o útil ao agradável. Então gestão pública cabe exatamente no parlamento de Fortaleza. Então já planejando planejando o futuro. A gente tem que se adequar e tem que estudar, tem que ver o que é que vai vir nos próximos anos, né, para Fortaleza e para mim, seguir essa carreira de político. Como é que é essa relação também de orientação dentro de casa para os seus filhos? É bem rígido com a educação, né? Tem que ir para a escola, tem que estudar, tem que se dedicar? Tem, isso aí é fundamental.
Tem que estudar. Meus meninos já começaram a estudar desde os 2 anos de idade. Tanto o Vitor também, desde pequeno que estuda, né? Já vai terminar esse ano. Né? Se Deus quiser, próximo ano está ingressando aí na faculdade também. O que é que ele quer fazer? Ele quer fazer direito. Olha. Ele quer fazer direito. Mas vai se especializar diz ele que vai fazer o ITA agora, né? Nossa. Que vai vir aqui para Fortaleza e ele quer fazer o ITA. Tá estudando bastante? Tá, se Deus quiser ele vai passar. Se Deus, meu irmão fez o ITA, viu? Aí. Agora vai ser em Fortaleza, né? Pois é, mas melhor. também, né, tanto fortalezense indo lá para São Paulo e tudo para fazer o curso, porque aqui, graças a Deus, cearense é bicho estudioso. Se botar para fazer a prova, ele passa. Dedicado, coisa boa. E aí ele também te admira muito como político? Ele nunca falou sobre isso, de querer também seguir esses passos? Não fala não. Ele no começo tinha medo, né? Ele tava com medo, né? Pai, isso aqui. Eu digo, não, meu filho, vai dar tudo certo, não se preocupe não. Ele tinha medo do que as pessoas poderiam fazer, falar. E o pessoal, assim, eles têm um certo preconceito, né? E política é isso, política é aquilo. E ele ficou com medo do pessoal no colégio tá falando essas coisas, né? E graças a Deus a gente mostrou e mostra todos os dias que a gente não é igual, né? A gente não tem esse espelho do errado, a gente sempre procura ser o certo. Então na política também, como qualquer outra função, vai ter o certo e vai ter o errado. Então a gente sempre vai procurar ser o certo. A gente traz essa possibilidade de conversar aqui e também apresentar, né? Porque fica parecendo que é tudo uma coisa só. Quando na verdade são várias pessoas com vários valores, várias histórias de vida que trouxeram até o parlamento. Então, é interessante a gente ver, por exemplo, Vila União. Vila União foi onde Germano Rimé nasceu e foi criado. É um bairro do coração, não é uma coisa que chega ali e faz apenas. Como é que é a sua relação com o Vila União? O Vila União, eu sou nascido literalmente no Vila União. Eu fui nascido no Vila União e cortado o umbigo no Alberto Seif. Então, eu sou literalmente do Vila União. Eu resido lá até hoje. Hoje eu morava do lado de cá e hoje eu moro do lado de lá da Lagoa do Alpaia, né? Mas no Vila União. Mudou já faz tempo ou mudou recentemente? Mudei porque a gente teve que fazer o trilho. A gente morava na beira do trilho, né? Ali na João Câmara, né? Travessa Camarim. E com o alargamento do VLT, que foi feito mais 2 trilhos, teve que tirar todo o pessoal em 2012, entendi. Que morava ali ao redor, as proximidades do trilho. Eu morava ali desde quando eu nasci lá, na beira do trilho. E aí eu tinha um terreno lá na Lagoa do Alpaia, aí eu peguei essa indenização e fui fazer minha casa lá na Lagoa. Eu já estive lá fazendo matéria, né, ali por aquela área. E eu queria que as pessoas de casa tivessem uma ideia de como é que é o dia a dia, a vivência. E eu não estou falando já dos tempos que estava tudo bom, não. Estou falando daquela época que foi mais difícil mesmo. Como é que era o dia a dia, acordar, ter as dificuldades, às vezes, de questão de energia, por exemplo, ou de acesso a outras infraestruturas. Como é que era isso? Lá onde eu morava até hoje, a gente está esperando. Se Deus quiser, em breve a gente vai estar, a prefeitura realizando justamente um intertravado, que até hoje lá é terra batida. Dentro do Vila União, até hoje ainda é terra batida, onde eu morei na Travessa Camarim. Faltou um pedaço assim, de uns 50 a 60 metros para ser feito e não foi feito ainda. Isso eu estou falando de 30 anos atrás. Sim. Até hoje continua do mesmo jeito. E como é que ficava a questão das chuvas, por exemplo? Chuva alagava. A gente tinha um córrego, né, que passava entre o trilho e as casas antes do saneamento chegar. E ali, quando chovia, era um pesadelo. Imagina, era um pesadelo, é um mau cheiro. No doença, meio da vila, né? Inevitavelmente. No meio da vila passava o esgoto. Então foi muito cruel no começo da gente, muito, muito mesmo. Eu conversei outro dia com a vereadora também que passava por situações parecidas em épocas de chuva e tudo, né? A Adriana, da Mandato Nossa Cara, pelo fato de ela morar em outra área, mas enfim. Então, assim, ela tem recordações dessas épocas de chuva, de ter medo, de ficar longe, às vezes, da família, que tinha que resolver as situações e as crianças eram colocadas em outro local mais seguro. Na sua cabeça, vereador, o que é que vem de lembrança dessa época? Falou um pouquinho sobre o cenário, mas e o psicológico, né? Como é que era? Não, o psicológico naquela época era a gente ficar sempre preparado para o pior. Qualquer coisa que acontecesse, uma chuva, a primeira coisa que eu fazia era cair logo a energia, né? É incrível. Chovia, caía a energia. E a gente ficava preocupado porque a minha casa era feita de taipo na época. E a gente, como era uma parede uma junta da outra,
aquela parede dividida, eu faço a metade e o senhor constrói a metade. E a gente ficava com medo, porque minha casa, eu acho que até hoje, como agora é de tijolo, a gente separou, mas a do vizinho ainda era de taipo na época. E a gente ficava com medo de, por causa da chuva, ela tá fofando a parede quando chovia, porque enchia, Sim. por causa da queda d'água, e ali a gente ficava com muito medo. Muito medo mesmo. É muito porque medo. quem está seguro na sua casa não tem noção, às vezes, de como é do que é. que a gente está passando. Não tem. Então, quando chovia, era complicado. E, no caso, então, vamos lá. Quer dizer que a Vitória e o Claudenor, 2 paraibanos, vieram da Paraíba para cá. Só tinha, na época, uma filha. Só. E aí tiveram os outros filhos aqui. E já foram para o Vila União, nesse local que a gente pode chamar de uma ocupação. Era uma ocupação. Era uma invasão. Uma invasão mesmo, uma ocupação. E aí lá eles ergueram uma casa da forma que deu, que é ali de taipa mesmo, né? Era. E vocês ficaram ali dentro. E aí conseguiu estudar, ou já tinha que trabalhar? Como é que foi isso? Não, a minha irmã mais velha já trabalhava desde 9. Eu comecei a trabalhar com 9 anos. Né? Vendendo? Vendendo. Eu tenho uma história engraçada. Eu e meu irmão, a gente ia para a rodoviária, a gente vendia ficha telefônica. Meu pai vendia rede no canteiro da Borges de Melo. Ali em frente era a Transvale, o Mercadinho Pontes. Pronto, o Amoarama. A gente vendia ali em frente ao Amoarama. E eu vou ter uma história engraçada, eu vou revelar para você agora. Tinha a história da ficha de telefone, ela tinha 30 segundos. E vi o pessoal do interior, tinha aqueles telefones vermelhos de ficha. Eu contava no dedo até 30. Quando chegava no 29, eu chegava e baixava e baixava o gatilhozinho para cair a ficha de novo. Aí, ó, caiu, não, o senhor começa de novo. Aí eu botava de novo para recuperar a mesma ficha. E assim a gente vendia as fichas telefônicas. Às vezes era só um recado que a pessoa ia dar, aí não dava os 30. Aí eu ganhava a ficha de novo. E como foi que aprendeu isso daí? O pai me ensinou. Ele já disse, já deu o truque. Ele já sabia, ó, você faça assim que você continua até 29. Quando chegar no 30, você baixa o canhoto que a ficha cai. Nossa. Mas é a realidade, né? Que tem que se virar nos 30, Tinha que se virar literalmente. Nos 30, né? E a gente fazia isso, e isso não é roubo, né? Não, não. Eu Na verdade, recuperava era de novo a ficha e botava ele pra falar. E a falar pessoa de novo. conseguia falar, Normal. telefonar, e tava ótimo. Mas e aí, com esse dinheiro, o que vocês faziam? Ajudava muito em casa. Tinha que Comprar levar, comida. Tinha que levar o sustento. Às vezes, nessa época de inverno, para vender rede era um sufoco. Aí meu pai inventava de vender bola, aquela bola do Kiko. A gente vendia aquela bola do Kiko. Meu pai vinha uns caminhãozinhos de Caicó, aquele caminhão de lata, aqueles ônibus. Sim. Meu pai vendia tudo no canteiro da Borges de Melo. E ele carregava Era uma isso loja. de casa para lá, né? Para a gente fazer carregava, essa festa. Vocês ajudavam? Ajudava. Eu e meu outro irmão. A gente ajudava, eu e o Clodoaldo. Sempre a gente trabalhou com o pai. E vocês faziam isso em que horário? De manhã cedo. 6 horas da manhã era para estar na ativa. 6 horas já estava ali fazendo a venda, buscando dinheiro. Que é o horário do trânsito na época, né? E tinha muitas pessoas que tratavam de forma ruim, assim. Tinha, sempre. Destratavam, sempre né? tem, né? Sempre tem esses malfeitores, né? Tem. Até hoje você vê, às vezes, a criança aí fica destratando a criança. Eu queria ouvir essa criança grande agora. Como é que era? Muitas vezes, eu não vou nem falar de criança, vou falar de adulto mesmo. Às vezes a gente chegava no canto para vender o queijo e o pessoal já era todo assustado, áspero, sabe? Era isso para vender, para oferecer o queijo. Muitas vezes eu já me deparei com muito dessa situação. Principalmente no Shopping Sul, quando eu tinha aquelas mulheres que era toda meia riquitrife, né? As peruas. Aí quando a gente chegava para oferecer o queijo, a mulher ficava logo assustada. Nossa, pra que isso, né? É porque a educação é uma coisa que não se compra. Não se compra. A pessoa compra o estudo, mas ali realmente os valores, eles são passados. Eu acho que você recebeu bem, né? Então, dos pais, esses valores de tenha respeito, busque o que a gente precisa, faça as coisas de uma forma correta. Era assim? Era desse jeito. Se tudo que eu fiz de errado na minha vida, meu pai não tem culpa de nada. Tudo fui eu. Mas sempre ele mostrou o caminho certo pra gente. Minha mãe, principalmente. Minha mãe falava muito. Mas meu pai era mão pesada. Meu pai não brincava, não. E graças a Deus deu tudo certo. Então, tudo foi o modo hoje. que ele aprendeu. O modo que ele aprendeu, ele ensinava pra gente. Já eu não ensino pros meus filhos, eu já ensino ao contrário. É o que a gente chama hoje de educação positiva. Pronto. Não bata, conversa. Então segue consegue seguir essa linha. Vontade a gente tem muito, mas não pode, né? Vai vontade.
E a gente tenta conseguir, né? Porque quem nunca perdeu a paciência, né? Verdade, eu também tenho 3 filhos e a gente tenta todos os dias e recomeça no dia seguinte, porque em algum momento você acaba realmente perdendo ali um pouco o foco, a paciência. E aí, então vocês fazem essas vendas, mas dava tempo de estudar, de ir para a escola? Dava, porque assim, quando eu trabalhava com meu pai de manhã, eu ia para a escola à tarde. Era o meu contraturno. Era uma escola municipal? Na época era municipal e tornou-se estadual depois, Aurélio Câmara. Eu só estudei na Aurélio Câmara, não estudei em outra escola. Aurélio Câmara. E a escola, eu passava o trilho e estava na escola. Sim. Que até hoje está lá, Era uma né? extensão de sua casa. Era o quintal. Eu estudava no quintal de casa. Que eu passava o trilho, pulava o muro do Marcelino e ia pro colégio. Gostava de estudar lá? Gostei. Sempre gostei de estudar lá no Aurélio Câmara. Nunca nem pedi. Eu era danado, né? Eu era meio danado. Mas graças a Deus nunca fui expulso, não. Me seguraram. Aprontava muito? Muito. Na rua, adolescente? Principalmente pra jogar bola. Minha mãe tinha uma raiva, que às vezes eu deixava de fazer as coisas pra ir jogar bola. A gente fez um campinho lá entre a Vipu e o trilho, que era a nossa diversão. É interessante, porque ali no Vila União a gente assistiu há pouco um vídeo, quem quiser conferir também pode entrar na sua página lá do Instagram, que é @GermanoHimen, é isso? Tudo junto. E vai ver lá bem no começo, já fixado na página, que foi um local justamente que as crianças do Vila União queriam jogar bola e eles não tinham acesso a um lugar de qualidade e tudo. E aí, com sua ajuda, teve uma transformação, o espaço hoje está incrível. Né? Foi em 2022 que houve a entrega mesmo ali da quadra? Ainda vai ser agora. A oficial vai ser agora. A gente vai tentar entregar agora, até meados aí do dia 20 de dezembro. A gente está vendo uma agenda com o prefeito para entregar essa escola, essa quadra, que é a quadra Haroldo Brau Jorge Vieira. Foi uma confusão ali, grande. Hein? Como é que foi isso? 2018, meu filho estava atrás de uma bola. Pediu uma bola para mim um dia antes. Aí eu estava na Kombi vendendo queijo. Aí ele pegou, me viu e disse: pai, cadê minha bola? Eu digo: tu quer jogar onde, macho? Aí ele disse: pai, o Neca disse que eu podia jogar ali, traga uma bola pra gente. Pô, deixa eu olhar aí. Já sabendo, eu já sabia, do macaco velho criado. O pessoal tava reclamando, né? Eu digo: eu vou aproveitar aqui, vou entrar na escola. Aí entrei. Quando eu entrei, eu vi que a quadra tava cheia d'água, caindo, o teto tava desabando, o mato tinha tomado de conta, e os meninos estavam jogando no campinho de areia da lateral. Não era nem na quadra, era na lateral. Dentro do colégio mesmo. Aí eu peguei, chamei meu sobrinho: e aí, vamos fazer um vídeo aqui? Isso eu nem tinha pretensão, isso foi em 2018. Não tinha pretensão de nada, de me candidatar nem nada. Era só mesmo um sentimento de revolta por conta daquilo, que você tinha uma quadra e não podia ser utilizada porque a quadra estava acabada. E eu pedi meu sobrinho para gravar, e a gente começou a gravar, e o meu filho, se você reparar, ele fica: pai, e a bola? Pai, e a bola? Ele não queria saber de nada, ele só queria a bola. Queria saber era da bola. E hoje, graças a Deus, a gente entramos para a política, conseguimos reverter lá a situação, e hoje a gente fez um projeto de indicação logo quando a gente chegou na Câmara. Conversei com o prefeito Sarto, conversei com o Samuel Dias, e já vai estar sendo entregue uma quadra nova, uma escola nova do Haroldo Brau Jorge Vieira. Então, para mim, é muita satisfação eu estar fazendo parte desse projeto. Porque já era ali da infância a paixão por futebol, a dificuldade de encontrar um lugar para jogar, né, fugindo, pulando muro e tudo, e aí anos depois se depara com uma situação tão parecida. E finalmente sai disso para uma qualidade melhor, realmente uma qualidade de vida. Então, quer dizer que o futebol está no sangue, porque me disseram aqui, né, o mosquitinho veio, um mosquitinho chamado Paulo Sérgio Cordeiro, nosso jornalista da casa, me disse: olha, Germano Himen joga bem, viu, futebol. E é torcedor do Fortaleza. Qual é a cor do seu sangue mesmo? Até o sangue é vermelho. Ora. E essa paixão pelo Fortaleza te acompanha desde quando? Desde novinho. O pai, né? O meu pai é saudável pelo Fortaleza, não é doente, é saudável, né? E todo mundo lá de casa, os genros, a nora, todos torcem Fortaleza. Então foi muita animação este ano. Este ano foi. Na expectativa, quando teve o jogo fora, rapaz, e tudo. Foi complicado. Foi, haja coração. A gente colocou um telão no Vila União, lá na rua, na Lauro Vieira Chaves, gigante para assistir a final. Infelizmente não ganhamos, mas tá a Série A ainda. Tá a Série A, tá na Sul-Americana de novo e vamos pra cima. Joga bem mesmo? Não, eu corro atrás da bola. Olha.
Tem um hobby de jogar com os amigos ainda? Ou o que é que faz quando não está na Câmara, num pouco tempo livre? Eu jogo ainda, eu tento, né? A gente tenta porque, assim, a gente geralmente, quando não tá na Câmara, tá fazendo reunião externa, fora. Mas, geralmente, sábado e domingo, a gente tenta deixar pra família. Tá difícil, mas a gente ainda consegue deixar. E as crianças? Porque a gente falou muito do Vitor, só que ele já está maior. O Vitor tem 17 anos. Já. E a Sofia e o Samuel, como é que eles encaram essa ausência temporária do pai por motivos de trabalho? A Sofia, né, é mais apegada a mim do que o Samuel. O Samuel já é mais apegado à mãe dele. Mas a Sofia, se ela pudesse estar aqui comigo direto, ela estava. Ela vem aqui? Já veio. Eu evito muito trazer, né, mas ela já veio, pede, de vez em quando ela pede para vir no trabalho do papai. E eu tento não juntar as duas coisas, né? E eu gosto de levar eles muito para uma padaria, que eles dão mau valor. É? A gente tem um tempinho... E qual que é essa padaria que vocês gostam de ir? A padaria Costa Mendes, ali no Vila União, Costa próximo a Mendes, Corpus. Delícia mesmo. A gente sempre fica lá, sempre eu levo eles para lá, tem um playgroundzinho lá em cima e eles sempre... É um destino, quase toda semana eu levo eles. É o momento que momento vocês que têm fica, juntos. E a Daniela, ela trabalha ou ela está dedicada? Quer dizer, sempre vai trabalhar, seja em casa ou fora, mas ela está conseguindo ter uma carreira fora ou ela está precisando se dedicar mais no momento à família mesmo? Mais dedicando à família, mas trabalha home office também. É? Ela é cabeleireira. Ah. Ela é formada, ela tem um curso de cabeleireiro também. É desenrolada ela. É mesmo? Foi isso que te fez apaixonar por ela? O jeito dela. O jeito dela em si fez eu me apaixonar por ela. E esse encontro, como é que foi? Rapaz, esse encontro é complicado. Esse encontro, ela tava passando com a amiga dela lá no trilho. Olha, no trilho de novo, lá veio o trilho. Que horas era isso? E isso era mais ou menos umas 5 horas da tarde. Eu devia estar fazendo bem uma caminhada, passando ali. Tava andando, batendo perna. Era. E eu vi ela, eu era muito amigo da amiga dela. Eu não conhecia, ela veio do interior, né? E eu não conhecia ela. Qual é o interior? Ela era do Canaã, lá do Trairi. E ela tava passando que ela veio trabalhar na Panevita, na época. E pra ir pra Panevita tinha que passar pelo trilho, né? Aí eu peguei, vi ela e conversei com a Ana e conversei com o Tizil. Tizil é o Fabiano, é o rapaz que a gente é apelidado pelo Tizil. Aí eu fui e perguntei, ei, quem é a loura aí? Que ela era loura, hoje ela tá morena. Ei, quem é a loura aí? Ela disse, não, é do interior, veio aqui pra ficar aqui pra ir trabalhar na Panevita. Eu disse, aí dá o toque lá, mas deixa de ser covarde. Foi assim, a primeira vista? Foi a primeira vista. Arrebatador. Foi. Aí a gente começou a ficar e eu digo, ó, não vamos ficar, mas não é pra namorar, não quero ninguém pra namorar, não. Tinha isso ficar. na cabeça? Era só ficar. Aí ela disse, não, eu também não, que eu venho trabalhar. E eu digo, então, pô, vamos só ficar. A hora só ficar já tá com 12 anos. A gente casamos, tá com 8. Na igreja da evangélica, né? Com não, a bênção, ainda não. Só não... Ela me cobra muito, sabe isso aí? Mas eu casei no cartório já faz 8 anos. Acho que eu casei em 2016, se eu não me engano. Foi 2016. Guardar tantas datas. É difícil mesmo. Aí quer dizer que é uma grande parceira de vida, então. Ela é. E esforçada, e como, né? A sua história também Aí continua fazendo alguma venda, vereador? Como é que ficou essa história de criança, né? Aí tinha um espelho em casa do pai, e vendia queijo, e vendeu o que mais? E como é que é isso? A gente vendia queijo, nata, doce. Depois acabou a rede, a safra da rede. O carrinho, acabou como é que eu posso dizer? Aquele momento de vender carrinho, de vender bola. As coisas ficou dificultando e meu pai quebrou. Em 2000, meu pai quebrou. Aliás, em 2000 não, em 98, quando minha mãe morreu, meu pai não tinha o dinheiro nem para comprar o chá do velório. Só para você ter uma ideia. O chá do velório, meu pai não tinha o dinheiro para comprar. Tudo quem fez para mim, que hoje eu sou grato demais, foram os meus padrinhos. Chá do velório é o quê, vereador? Tô tentando aqui não velório, perguntar, o chá que o café, o chá, o copo descartável. Mas onde foi o velório? Foi lá em casa. É porque essa cultura do velório, a moda antiga, coisa do interior, ter esse respeito ao momento ali da despedida. Do meu pai também foi no Piauí. E aí levava bolo, levava as coisas. O chá do velório. Chá do velório. Aí então teve esse velório em casa e ele estava numa situação péssima. Situação que não tinha dinheiro nem para comprar o chá do velório. E um monte de filho para criar, boca para alimentar. E minha madrinha botou a gente debaixo do braço e disse, não, pode deixar que eu vou cuidar de vocês. E ela deu todo o suporte do funeral, minha mãe não tinha onde desterrar, a gente não tinha caixão, nada. Zero mesmo. Porque ela já estava doente, então já estava numa situação e já tive muito difícil. Complicado um ano que a gente passou, minha irmã trabalhando, feito uma louca para comprar os remédios. A gente tudo pequeno. O dinheiro, na época eu ganhava R$5 por semana.
R$ 5 por semana, viu? E era morto de feliz. É. Aí meu irmão começou a trabalhar na Transvale, deixou de trabalhar com meu pai, foi trabalhar na Transvale para juntar para comprar os remédios, que na época era muito caro. Era muito caro. Mas mesmo assim ficou apertado, difícil. E o seu pai, imagino, mesmo sendo uma pessoa durão, ele era durão, era um cara, né, de garra e tudo, mas eu acho que viu ali o momento dele de fragilidade, Ali de foi. desespero. Porque tudo que a gente ganhava, que eles ganhavam, era para comprar os remédios da mãe. E a gente já tinha 7 filhos. Aí para sustentar 7 filhos, pequeno, você sabe que menino pequeno, mesmo naquela época, tinha que comer muito, né? E não tinha essa regalia de fralda descartável como tem hoje. Então sempre foi, eu acho que foi porque a gente lá é escadinha. Então, foi um atrás do outro. Foi um atrás do outro. Então não teve. Eu tenho 38, minha irmã tem 30, vai fazer 40 agora. Ela ainda tem 39. Então é todo mundo pertinho. O único que ficou distante foi eu pro Rômulo. Que eu tenho 38, ele tem 33, 34. Pronto. A sua madrinha tinha condições ou era uma pessoa que também... Minha madrinha tinha condição. Minha madrinha, o meu padrinho, ele era sargento da aeronáutica, que era o cabo vovô. Pelo menos tinha um certo ali, bem direitinho. E ela, desde quando minha mãe adoeceu, que ela mandava as frutas toda terça-feira, ela mandava uma caixa de fruta lá para casa, para ajudar a minha mãe. E isso ela não ficou... Depois que minha mãe morreu, ela não deixou de dar. Aí foi que ela aumentou. Ela dava caixa de fruta e dava uma mini cesta básica pra gente. Então isso ajudou muito a gente. A gente ficou na de horror de verdade. Foi. Na de horror mesmo. Faltou, né? Faltou mesmo. E aí vocês tinham que, assim, ser agradecidos e se virar com aquele pouco que tinha. Quer dizer, por exemplo, em relação à alimentação, a gente parece falar uma coisa assim, boba, mas não é. Quando eu conversava com a tia Francisca, por exemplo, a vereadora, ela me disse que frango na família dela era só uma vez por ano, que era no Natal, e eram 12, né? E aí tinha que dividir aquele frango para os 12. Então, a realidade parece distante. Quem olha e diz assim, mas ele é vereador, ele ganha bem, ele anda só nos panos, usa terno. Quer dizer, não é assim, não é bem assim, tem né? Antes, né? Tem uma história, né? Então, aquela história do respeito minha história. Tem que respeitar. E sentia vontade de ter alguma coisa. Quer água? Quer alguma coisa? Quer o cafezinho? Por favor, meu filho. Sentia vontade de ter alguma coisa assim na infância que eu sei que não teve, mas ficava assim, poxa, eu queria, sei lá, um tênis, um videogame, uma bola, uma televisão. Tinha televisão em casa? A gente foi ter televisão em 96. Uma preto e branco. Que eu acho que na Copa de 94, eu lembro que a gente foi assistir na casa da Dona Osmarina, a Copa de 94, que o Brasil foi campeão, a gente foi assistir lá. Que eu não me recordo que a gente teve televisão em casa. Eu acho que a gente veio ter televisão em casa depois de 96. Ter televisão e geladeira. Ah, geladeira? Meu pai comprou na Paraíso. Vixe, e antes da geladeira, como é que era isso? Era normal, era nos vizinhos. A gente tinha um Milton lá, que a gente sempre guardou as coisas lá, que era um bar. Sempre a gente colocava as coisas. E meu pai comprou uma geladeira e uma televisão, que eu me lembro, foi na Paraíso, em 96. Aí foi só sucesso. Aí foi só Desde sucesso. casa, uma geladeira, uma Porque televisão. eu me lembro que quando nós era pequenos, só tinha 2 televisões lá na vila. Era no Seu Toninho e lá no Milton, onde era o bar. Todo mundo assistia as coisas lá. E eu ia pequeno lá pra casa do Dadá, assistir lá. Então eu me recordo que lá em casa não tinha televisão, foi ter depois. Então, talvez o sonho da criança seria ter, do Germaninho, Rimenzinho, era ter uma televisão em casa. Uma bicicleta. Ah, era? Era. O meu sonho foi sempre ter uma bicicleta e eu fui realizar esse sonho. Acho que eu tinha 13... Não, a minha mãe ainda estava viva. Então devia ter uns 12 anos. Eu comprei essa bicicleta por R$5. Como foi isso? Foi o dinheiro da semana que eu ganhei. R$5? R$5 na época. Meu Deus do céu. Comprei numa feira que tinha lá no Vila União. Minha primeira bicicleta. Isso foi uma confusão, porque eu comprei e a mãe estava doente. Ela perguntou, quem foi que te deu essa bicicleta? Mãe, eu comprei. Comprou com o quê? Porque é uma pessoa honesta que queria que o filho seguisse ali. Minha primeira bicicleta por R$5, lá na feira do Vila União. Quer dizer que além de vendedor, sabia também fazer compra sem gastar muito. Sempre fiz. E aí, que horas que essa história de sobreviver das vendas já não era bem dessa forma? Ou
continua porque aqui tá, né? Vamos lá. Comerciante e universitário, além de parlamentar de Fortaleza. Continua, então, fazendo vendas? Não. Que horas que foi que parou isso? Parei logo quando eu fui eleito. Por incrível que pareça, 6 meses depois, eu teimei com minha esposa, eu vou lhe contar, né? Tem que contar. Eu teimei com minha esposa e a gente ia... Eu tenho uma Kombi até hoje, que é a Kombi do meu pai, eu herdei dele e hoje ela tá fazendo outro serviço. E eu peguei e comprei o queijo logo depois que eu... Continuei, né? Os 6 primeiros meses depois que fui eleito. Quando eu chegava assim na casa para cobrar, aí eu pegava e dizia, Dona Maria, o queijinho hoje. Ela dizia, meu filho, me deu um queijo aí. Aí eu ia, balava, entregava o queijo. Ela dizia, meu filho, você agora é vereador, você não vai mais me cobrar mais não, né? Deixa esse queijinho aqui. Eu digo, não, mas eu continuo vendendo. Não, deixa esse queijo aqui, não precisa mais não. Você não precisa mais não. Eu digo, preciso, eu tenho um bocado de menino para dar de comer. Não, mas você agora é vereador. Aí eu digo, Jesus, o que é que eu vou fazer agora? E isso eu pensei que era só a primeira. E eu continuando nas vendas. E toda vida que eu chegava numa casa, a história se repetia. Eu digo, ei, vou parar. Aí botei meu sobrinho. Aí meu sobrinho disse assim, ei, tio, quando eu chego na casa que eu vou cobrar o queijo, eu digo, não, teu tio agora é vereador, não vou pagar mais não. Ficou aí eu digo, difícil o negócio. Vamos parar. Mesmo assim eu não parei, eu ia continuar. Quando chegou a pandemia, a segunda onda, em março, não, primeiro foi em março, né? A primeira foi em 2020. A segunda onda em maio. Quando chega maio, o seu Luiz pegou o Covid, que era o fornecedor do nosso queijo. E o seu Luiz foi para a Unimed se tratar e de lá não voltou. Nossa. Aí, sem o seu Luiz, a família dele não quis continuar, né? Os filhos são todos formados. Era da onde esse queijo? Jaguaribe. Jaguaribe mesmo. Aí não quis continuar. Eu não sei o que foi que aconteceu lá com o irmão dele. E eles também não continuaram as vendas. E eles forneciam pra gente. E também a gente pegava do Tato, que era outro fornecedor. Que a gente tinha o queijo com menos sal, que era o queijo do seu Luiz. E tinha o queijo com mais sal, que era o queijo do Tato. Ele era mais salgado do que o do Luiz. Agora eu vou lhe contar um pouquinho do Luiz. O Luiz foi um dos meus primeiros patrões. Patrões. É o pai, né? Mais do que um patrão. Ele foi pra mim mais do que um patrão. E eu convivi com ele de meus 10 anos até 25. Que foi 25 o que teve... nada. Até 35. 35 anos. Eu convivi com ele 25 anos. Direto. Então, como é que foi direto, isso, né? Direto. Ele vendia queijo, ele chegava no Vila União, na Borges de Melo, o meu pai vendia as redes lá, e eu ia descarregar o caminhão junto com ele. Eu pequenininho, e tinha a nata, que ele chegava numa caixa de papelão, e eu ia ajudar ele a colocar as etiquetas na nata. Naquela época podia, hoje não pode mais, né? Hoje tem que ser tudo carimbado, mas naquela época tinha etiqueta e você pregava na hora. E começou uma amizade ele mais meu pai e eu comecei a ajudar ele. Isso eu tô falando eu tinha 10 anos. Ele tentou me criar, a dona Isabel, né? Pediu minha mãe, que ela não tinha filho ainda. Ela pediu para cuidar de mim, minha mãe não deixou. E a gente tornou assim praticamente a mesma família. Até hoje eu tenho um contato com os filhos dele, tenho um contato com a dona Isabel, que eu Porque depois disso ele adoro teve ela. filhos. Ela teve filhos. Teve, ela tem 3 filhos. Né? Tem o Gustavo, o Daniel e a Ana Laura. E tenho um contato com ela até hoje. Então foi como perder um pai. Foi grande. Foi quase a mesma dor que eu perdi minha mãe. Foi E aí, parecido. porque na mãe ainda era uma criança, Era. tinha, mas era diferente a visão. E aí quando perdeu, Quando perdi, no caso já estava em grande. 2021 foi pesado. Porque ele acreditou muito em mim. E eu tinha uma consideração dele como pai. E ele que me dava conselho, ele era meu pai quando meu pai estava ausente. E isso para mim foi uma perca muito grande. Me ensinou muita coisa, trabalhei com ele, a gente era parceiro mesmo. E para mim foi duro. Foi duro, foi difícil perder. E aí também, já, além de toda essa questão da perda, teve também o queijo, que não tinha mais para fazer a venda do bom. Pronto, Porque aí o outro era mais salgado, o pessoal reclamava, aí esse que tá salgado. foi o outro problema. Depois de maio, que ele morreu, eu morri em maio, logo na segunda onda. Que a gente foi atrás do outro queijo, teve as dificuldades. Não, que ninguém vai mais vender, o outro não, tem que buscar lá. Eu disse, homem, quer saber de uma coisa? Pedro, vamos acabar com esse negócio aqui? Tá bom. Graças a Deus, Deus me abençoou, eu tô no parlamento agora e depois eu vou ver o que é que eu faço aí. Aí fui, encerrei. Como é que era vender o queijo? Como é que anunciava? Queijo, nata e doce.
Era um microfone? Era, a gente tem uma vinheta. Ah, é? Tem. É uma musiquinha, um Se eu me negócio? lembro, eu tinha trazido pra cá. Pra Era aqui. mesmo, botava no celular também, né? Tem uma não? vinheta, eu tenho um pendrive até hoje do queijo. Queijo, Queijo, nato e doce. Queijo, nato e doce. E quanto era, hein? Aí é variável o preço. Mas era um preço bom? Tinha de 20, 22. E ainda tinha uns da amizade. Ainda tinha na amizade que era o fiado, né? Ainda tinha o fiado no caderninho. Poxa vida. E aí, então, hoje, a agenda tá por conta mesmo do mandato. Fica exclusiva. Atende as pessoas aqui na Câmara. Eu atendo na Câmara, atendo em casa, atendo no meio da rua. Me chama que eu vou. Tá igual a Adail, atendendo em casa também? Atendo de todo jeito. A gente atende porque como a gente reside no mesmo canto, Sim. né? E você não vai, a pessoa vai chegar lá e você não vai atender. Eu atendo. Se eu estiver em casa, eu atendo. Como é que é a sua casa hoje, vereador? Não, minha casa hoje, eu vou falar, é portão aberto, né? Mas como é que é a casa, a estrutura dela? Porque a gente falou de como era naquele tempo difícil. Não, agora, hoje é bom. Hoje eu tenho uma casa na Lagoa do Opaia. Eu fiz um ponto comercial do lado, que era justamente para vender o queijo, né? Tá fechado lá? Ou alugado? Tá não, como? tá não. Hoje a gente está fazendo um ateliê. Lá embaixo, com a dona Helena, a gente está começando os trabalhos lá. Já vai capacitar um bocado de mulher, viu? A gente vai fazer sim, lá. Vamos falar disso, né? Quer dizer que a casa hoje é praticamente uma mansão, tendo em vista como era a dificuldade. É demais. Ora, a casa tá... Tendo em vista a casa que eu morei na beira do trilho, lá dá de tem 50 tudo. a 0. Eu moro na casa de cima e baixo. Na casa hoje tem uma garagem para 3 carros. É bem grandinho, tem um quintal grande de 15 metros. Coisa boa. O porra boa é ter quintal, viu? Que o seu quintal era diferente antes, né? O quintal era o trilho, né? Era. E o Partido da Mulher Brasileira? PMB. Queria falar sobre isso, PMB, como é que é esse homem representando as mulheres e buscando políticas estratégicas que deem, geralmente, assim, uma participação mais efetiva, ativa para essa mulherada. Por que essa escolha do partido? Essa escolha do partido foi muito bom para mim porque era contra o PT, né? Na época que a gente se candidatou, ele era oposição. E para mim foi muito bom escolher o Partido da Mulher Brasileira. Então, minha campanha foi toda no rosa. Eu gosto do rosa, viu? Foi toda de rosa. Que ele escolheu o partido que ele olhou assim, Outubro rosa, né? Então foi tudo uma junção ali das cores. Que é azul e rosa, eu preferi o rosa. Que era outubro rosa, tinha tudo a ver com a campanha. Interessante. E aí, claro, tem a luta pelas melhorias da população em geral, mas tem esse foco também na mulherada. Estava falando aí sobre capacitação, sobre ateliê. A gente tem como minha mãe era costureira, e eu sempre tenho essa visão, né, do empreendedorismo. E hoje a mulher, assim, que ela não teve uma formação, né, uma universidade, ela querendo ser costureira, eu acho que é uma das profissões mais fáceis que tem, se ela quiser aprender, é ser costureira. E dá um lucro. Porque aí ela vai poder ser a dona da própria história. Da própria história. Ela vai ser empreendedora dela mesma. Ela vai ser a patroa dela mesma. Isso. Então, a gente estava com o curso Costurando o Futuro, né, que está no Vila União, e a gente está capacitando mulheres para fazer esse empreendedorismo único, né? Ela mesma vai ser empresária dela. Então, ela que vai fazer o salário. Se ela quiser continuar, a gente vai estar tendo um ateliê, a gente vai dar curso de formação e ela vai costurar em casa. É isso aí, pensando no futuro. Só seguindo em frente, terminando aí essa faculdade de gestão pública e conseguindo, se Deus quiser, galgar outros lugares aí também dentro da política. Eu pretendo, se Deus quiser, retornar, né, à casa em 2025, né, e vamos fazer um futuro, né, vamos procurar coisas melhores, vamos deixar Deus trabalhar, né, primeiro, e vai mostrando aí, a gente vai fazendo. O que vai acontecendo de obstáculo, a gente vai passando. Coisa boa. Só para finalizar aqui, que a gente conseguiu conversar bem sobre essas histórias. Então, no tempo livre, família, gosta de assistir um filminho? Gosto. Qual tipo? Luta. Ah, é? Eu maior valor. Mas assim, que tipo de luta? Tipo karatê? Karatê, eu gosto muito de ver também aqueles programas do UFC, né? Ah, eita, luta pesada mesmo. O Leão Anderson Silva. O maior valor Anderson Silva. A história dele é muito bonita, né? Ele, o Zé Aldo. E música? Gosta de ouvir uma musiquinha? Roberto Carlos. Roberto Carlos, em alto som, assim, lá no Roberto carro. Carlos é bom. Roberto Carlos. Esporte, futebol. Futebol. Comida preferida?
Carne assada, né? Um churrasco? Churrasco. Final de semana Final ouvindo de Roberto semana, Carlos é bom e demais. comendo um churrasco em família. Eu gosto de churrasco. Churrasco é bom. Coisa boa, Sempre obrigada. sempre gostei de churrasco. Já vendeu muito queijo, vamos de Já. carne. Aí que vamos é de melhor. carne. Obrigada, tá, vereador? Um prazer recebê-lo aqui, conversar, conhecer a sua história. Estamos à disposição. Ainda vamos gravar, com certeza, o Trajetória, certo? E aí vocês vão ver também mais detalhes da vida política do vereador Germano Rimem, que é o João Germano Medeiros, PMB. Prazer, uma alegria, esteja sempre convidado. Obrigado, prazer é todo meu. Obrigado por vocês terem me chamado aqui. Estou à disposição. Na hora que precisar, estou aqui no podcast. Ah, beleza. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.